Oi, gente. Então, complementando, né? No último vídeo eu falei que a gente ia fazer numa aula síncrona esses exercícios, mas não, a gente vai fazer numa aula assíncrona, tá? No semestre passado, quando eu gravei, né, aquele conteúdo, eu havia feito uma aula síncrona, mas que depois eu percebi que as aulas de forma assíncronas, elas eram mais produtivas e aí os nossos momentos de atendimento sendo síncronos, esses sim eram muito mais objetivos e produtivos, tá? Então é para elucidar ali a minha fala anterior e te conectar agora com esse tempo de agora, né? Tem um tempo passado, tem um tempo presente aí nas minhas falas, tá? Então, desse grupo de exercícios, né, eu vou fazer com vocês aqui o exercício 1, o exercício 2, o exercício 3 e o exercício 5 e o 6, tá? Então, só para passar aqui com vocês já quais são os exercícios que a gente vai fazer. E caso vocês tenham dúvida em algum outro exercício dessa lista aqui apresentada, aí a gente faz no nosso momento de atendimento, ou a gente faz os exercícios da lista, né, da atividade 1, tá? Então, em relação então, ao primeiro exercício, o que a gente tem, né? A gente tem aqui uma transformação de metros em milhas. Primeira coisa que a gente tem que pensar aqui, quando vai transformar então metros em milhas, é que lá na tabela de conversão de unidades, tá? Você vai ter então que 1 metro equivale a 0,0006214 milhas. Deixa eu ver se eu encontro aqui no Google Classroom. Nesse momento, vamos ver aqui, Google Classroom. Cadê? Ele estava aberto há um instante atrás. Aqui. Google Classroom. Deixa eu colocar aqui na matéria de mecânica dos fluidos. E eu venho aqui, tá? Então, essa aqui é a interface que vocês vão olhar aqui em mecânica dos fluidos, tá? Então, hoje é dia 22 de março, eu gravo as aulas com bastante antecedência. Então, já vai estar aqui, ó, a semana 1, a semana 2, tá? E a gente está gravando agora essa aula 2.3, ok? Então, eu acho que eu mostrei na aula anterior como é que era a interface e tal, né? Onde é que você encontrava cada coisa, enfim. Aqui você tem, por exemplo, os PDFs das aulas, tá? Aqui os PDFs das aulas, ok? E aqui você também tem os slides, tá? Livros, ok? E junto com livros, aqui no final tem tabela de conversão de unidades, tá? Então, na tabela de conversão de unidades, deixa eu exportar aqui para o meu Notability. Criar nova nota, fenômeno de transporte. Pronto. Eu vou transportar e já vou abrir aqui com vocês o Notability. E abrir a tabela, fenômeno de transporte. É mecânica dos fluidos aqui, né? Olha só, já errei. Vamos ver, cadê a tabela? Vou botar aqui. Não foi. Vamos abrir por aqui. Criar nova nota. Fenômeno de transporte não. Mecânica dos fluidos. Importar. Pronto. Aqui. Consegui. Então, demorou um pouquinho. Vocês conheceram o meu tablet um pouquinho. Então, na tabela de conversão de unidades, vocês já viram onde é que tá? Lá dentro do Google Classroom, tá?
vocês vão ver aqui, ó, as relações entre unidades. Então, toda vez que eu falar, né, de uma razão e proporção, você vem aqui nessa tabela. Eu acho importante que você possa imprimir essa tabela, né, ou ter em paralelo ela aberta, né, no seu computador ou no seu celular, toda vez que você for resolver exercícios relativos, então, à conversão de unidades, tá? Então, acho bem importante que você tenha isso aí em mente, tá? Eu vou colar aqui a tabela, tá? Então, vou deixar a tabela aqui em cima pra gente só subir. Então, você sabe aqui, ó, da relação de razão e proporção que eu tava falando, 1 metro corresponde a 0,006214 milhas. Então, da onde que tá saindo isso? Comprimento, 1 metro, tudo isso aqui, e aqui embaixo, ó, 0,0, 1 metro equivale, então, a isso aqui em milhas, tá? Daqui eu consigo, então, fazer essa correlação e cortar milha com milha. Calculando, eu tenho esse valor aqui. Transformar metro cúbico por segundo em galões por minuto. Então, eu tenho que traçar uma estratégia, tá? Transformar uma unidade, depois transformar outra unidade. Nesse caso aqui, ó, eu optei por começar a transformar os segundos para minuto. Então, 60 segundos estão contidos em 1 minuto, ok? Depois eu transformo os galões por metro cúbico. Um metro cúbico equivale a 264,17 galões. Fazendo a continha, então eu corto, né, metro cúbico contra metro cúbico, segundo por um segundo. Fazendo a continha, eu tenho então 15.850 galões por minuto. Outra transformação aqui, 1.000 quilogramas por metro cúbico em libra-força por pé cúbico, tá? Então, eu pego aqui a unidade que eu desejo transformar. Primeiro, então, vou transformar quilograma para libra-massa. Vou lá na tabela de conversão, na linha de massa e tenho, então, a minha correlação. 1 quilograma equivale, então, a 2,20462 libra-massa. A partir disso, ó, dessa relação de razão e proporção, então eu consigo cortar quilograma com outro quilograma. Bom, falta metro cúbico para pé cúbico. Eu pego o quê? Eu pego que 1 metro tem 3,2808 pé. Só que eu quero ao cubo, então o que eu faço? Elevo ao cubo todo mundo, inclusive os valores, tá? Fazendo toda essa continha, então eu vou obter 62,43 libra-massa pé cúbico. Tenho, então, a outra transformação, 0,04 gramas por minuto, polegada ao cubo. Quero transformar, então, para libra-massa por hora pé cúbico, tá? Então, significa int do inglês, que significa, então, polegadas, tá? Cortando, então, aqui eu tenho, transformando na primeira parte, então, os minutos para hora, disso mesmo. Então, corto o minuto contra o minuto, então, 60 minutos estão contidos em 1 hora. Venho para a transformação de libra-massa por grama, tá? Lá daquela correlação, mesma correlação anterior. E agora tenho, então, a correlação de pé cúbico, tá? A gente pode utilizar também, aqui nesse caso, a linha de volume, tá? A linha de volume, nesse caso eu utilizei a linha de volume, tá? Nesse caso aqui de cima não utilizei a linha de volume lá da conversão de unidades. Nesse caso aqui eu utilizei. Então, consigo cortar grama com grama, polegada cúbica com outra polegada cúbica. E vou ter, então, esse valor aqui. Eu tenho, então, também como fazer a conversão de unidade de 2 litros por segundo em pé cúbico dia. Primeira parte, faço a conversão de unidade do tempo, tá? Passando, então, segundos para hora, depois hora para dia, tá? E depois, na sequência, lá naquela correlação de volume, vamos olhar aqui de novo, volume.
metro cúbico, 1000 litros, 10 a sexta centímetro cúbico, 10 a sexta ml, 35,3145 pé cúbico, enfim, todas as correlações aqui de volume, tá? Com essa correlação, eu consigo, então, fazer o cálculo, transformar 1000 litros para pé cúbico e assim cortar, então, esse ícone de litro por litro, ok? Ok? Segundo exercício, aqui o exercício 2, ele fala sobre a condutividade térmica no sistema americano de engenharia, tá? E ele comenta com você como é que você transformaria para uma outra unidade em quilojoule, né? Nessa nova unidade, você teria que transformar para quilojoule, dia, metro quadrado, graus Celsius por centímetro. E você tem tudo em BTU, hora, pé quadrado, grau Fahrenheit e pé. E pé, dividido por pé. Então, toda essa transformação de unidades aqui, eu vou deixar esse exercício resolvido e quero que você reflita sobre ele, tá? No sentido de que tem algumas observações aqui que você tem que, para fazer essa transformação, tem algumas observações que você tem que prestar atenção. Por exemplo, a variação de Celsius para a variação de Fahrenheit, tá? Então, essa aqui é uma parte muito importante que muitos vão acabar observando o exercício e vão perceber que tem alguma coisa errada. Então, a variação é diferente da temperatura absoluta, tá? Então, aqui na faixa de temperatura, então eu tenho temperaturas absolutas, não absolutas, né? Mas temperaturas de uma maneira, olha, eu estou cozinhando, esse bolo deve ser cozido em tantos graus Fahrenheit. Então, é uma temperatura, né, fechada. E variação de temperatura é uma outra situação, tá? E nesse caso da condutividade térmica, a condutividade térmica, ela está associada à lei de Fourier, que está associada a uma variação de temperatura num sistema, tá? Então, prestem atenção que aqui é variação e não temperatura absoluta. Esse aqui eu vou deixar indicado para você olhar aqui a resolução e ver se você está acertando. Bom, aqui no exercício 3, ele vai a gente tem o intuito, né, de te lembrar aquelas coisinhas básicas de peso molecular, grama-mol, libra-mol e libra-massa, enfim, coisas de origem da química, mas que eventualmente aqui em mecânica dos fluidos você pode ter alguma convivência, mesmo que pequena, tá? Na primeira parte, então, ele pede qual o peso molecular do carbonato de cálcio. O peso molecular, então, vai ser obtido a partir das massas moleculares, né, de cada um dos elementos, fazendo, então, a devida multiplicação pelo número de elementos aqui dentro do símbolo, né, do elemento carbonato de cálcio. Somando, então, eu tenho o peso molecular, né? O peso molecular que vai ser, então, que está associado, então, a quantidade peso molecular não, a massa molecular está associado, então, a massa dele dividido pelo número de mols. E aí, se eu quero obter, então, em outra unidade, por exemplo, né? Aqui, como eu estava falando, ó, são 100 gramas por mol, mas eu tenho também como calcular para 100 quilogramas para quilomol, né? Então, isso é equivalente, e é equivalente a libra-massa por libra-mol, tá? É como se libra fosse um prefixo aqui, ok? E aí, na sequência, ele te pede quantos grama-mol existem em 10 gramas de carbonato de cálcio. Então, a massa molecular, né, aqui, né, simbolizada por mm, vai ser, então, massa dividido pelo número de mols. Substituindo a massa, eu encontro, então, o número de mols. E aí, ele te pergunta ali, né, quantos números de mols aqui.
Outra maneira de se resolver esse exercício é por regra de 3, tá? Muito comum também os estudantes aprenderem mais do que por fórmulas, mas mesmo valor, né? Então, equivalência aqui. Na letra C, ele te pergunta o seguinte: quantos libra-mol existem em 20 libra-massa de carbonato de cálcio? Mesma coisa, lembra que eu comentei que 100 libra-massas por libra-mol, então é igual a 100 gramas por 100 gramas por grama-mol? Mesma coisa? Então, a mesma correlação, então eu vou obter os mesmos 0,2 libra-mols, ok? O que eu peço aqui na letra D? Isso mesmo. Quantos gramas existem em 1 libra-mol de carbonato de cálcio? Então, eu vou fazer o cálculo, aqui, ó, né? 1 libra-mol, faço a conversão, então, de libra-mol para, aliás, multiplico pela massa molecular, né? Então, 100 libra-massa por 1 libra-mol. E depois, na sequência, faço a conversão de unidades aqui, ó, usando a equivalência lá da tabela, tá? Então, esse aqui foi o exercício 3, para te lembrar, então, um pouco mais sobre massa molecular e os equivalentes disso. No exercício 5, ele fala o seguinte: você é chamado para decidir sobre qual tamanho do tambor a ser utilizado no transporte de 1000 libras de óleo com densidade relativa igual a 0,926. Qual deve ser o tamanho mínimo do tambor em galões, tá? Em galões, unidade de galões, unidade de volume. Massa do óleo, 1000 libra-massa, densidade relativa aqui. Fórmula, então, da densidade relativa, quem é a densidade de referência ou massa específica de referência, né? Quilograma por metro cúbico, volume em galões é o questionado. Venho aqui e calculo, então, primeiro a massa molecular do óleo, através, então, da fórmula de densidade relativa, né? Que é massa específica do óleo dividido pela massa específica de referência. Né? Isolando aqui densidade relativa, eu consigo fazer o cálculo aqui. E na sequência, então, eu pego aquele valor, né, aquela massa inicial ali e faço a devida transformação. Então, na primeira parte, aliás, faço a devida multiplicação pelo inverso da massa específica, tá? Então, 1 metro cúbico está para 926 quilogramas, desculpa, e transformo esses quilogramas para libra-massa e depois consigo transformar tudo isso transformo isso quilogramas para libra-massa para poder cortar a unidade, depois transformo tudo isso em galões, tá? Então, tá aqui os cálculos, e aí eu tenho aqui aproximadamente 130 galões é a necessidade, tá? No exercício 6, ele fala o seguinte: dada uma solução aquosa de 1,704 quilogramas de esse aqui eu não lembro o nome agora, meu Deus, óxido nítrico, alguma coisa assim, óxido nítrico, eu acho que é, em água. Deixa eu pegar aqui, enquanto eu tô gravando, eu vou pegar aqui o nome do componente, espera aí, acho que é óxido nítrico, agora eu não lembro, não, é ácido nítrico, não é óxido nítrico não, eu tô ficando doida. Então, ácido nítrico, tá? Ácido nítrico, tô ficando doida. Ok? Ácido nítrico. Dado uma solução de ácido nítrico e por quilograma de água, a densidade relativa igual a 1,382 a 20 graus Celsius. Expresse a composição das seguintes formas: em peso do ácido nítrico, em libras de ácido nítrico por pé cúbico, e a molaridade em grama-mol de ácido nítrico por litro de solução, tá? Então, o primeiro conceito que a gente tem que lembrar aqui é o conceito de fração mássica, tá?
Então, a fração mássica de ácido nítrico, ela é a massa de ácido nítrico dividido pela massa total do sistema, tá bom? Então, a gente tem aqui nesse sistema, né, 1,704 gramas de ácido nítrico, dividido, então, por esse mesmo valor mais 1, que é a massa de água, ok? E depois a gente tem aqui, depois a gente tem como calcular, então, a fração mássica de ácido nítrico, ou seja, o percentual de ácido nítrico naquela solução, tá? Então, esse é o valor, então, que eu estou buscando na letra A. Na letra B, então, ele fala libras de ácido nítrico por pé cúbico de solução, tá? Então, vamos ver aqui o cálculo. Primeiro, então, faço o cálculo a partir da densidade relativa, né? Qual é a massa molecular da solução, tá? Então, ele fala a densidade relativa da solução aqui, e aí pegando lá pela equivalência, né, de que a densidade relativa é a massa específica da solução dividido por uma massa específica de referência. Nesse caso, a gente sempre utiliza a massa específica da água, né, 1.000 kg por metro cúbico. Calculamos, então, a massa específica da solução, tá? A partir, então, do volume, a partir da massa da solução, tá? Massa da solução que tá aqui, tá? A partir da massa da solução, que na verdade é 1 mais, né, a massa total da solução, que é essa aqui, ó, né? 1,704 mais 1 kg. Se eu somar... Opa! Fiz confusão aqui. Se eu somar tudo isso, vai dar 2,704. Se eu multiplicar pelo inverso da massa específica, eu obtenho, então, o volume de solução, tá? Volume de solução calculado aqui. Beleza. Com o volume de solução, eu consigo, então, fazer a razão e proporção, né, a partir da tabela de conversão de unidades e razão e proporção, eu posso calcular o volume dessa solução em pé cúbico, tá? E se eu transformar essa massa inicial em libra-massa, tá? Eu consigo calcular quantos libra-massa de ácido nítrico por pé cúbicos de solução. Repare que aqui, ó, eu peguei só o 1,704. Por quê? Porque eu quero só libra-massa de ácido nítrico, tá? Só libra-massa de ácido nítrico. É o que eu quero aqui. Ok? Na letra C, ele pergunta qual a molaridade de ácido nítrico em grama-mol por litro de solução. Então, como que eu vou fazer essa conta, né? Como que eu vou fazer esse cálculo? Então, eu sei que eu tenho aqui 27,04 grama-mol por a cada litro. Não. Acho que eu fiz errado. Tô olhando por aqui, mas começa por aqui. Bom, a solução tem de volume total, como a gente calculou lá no início aqui, ó. O volume total da solução é 1,96, 10 a terceira, 10 a menos 3 metros cúbicos, tá? Isso aqui eu consigo transformar em quê? Em litros, porque isso aqui é o volume da solução, beleza. Daqui eu também consigo calcular, aliás, dos cálculos anteriores, a gente também consegue tirar quantos grama-mols de HNO3 eu tenho, tá? Então, lembra que essa massa aqui é a massa de ácido nítrico, tá? E aí, se eu fizer, então, a razão entre os 27 e o 1,96, eu tenho, então, quantos grama-mols por litro de solução eu tenho neste problema, tá? Então, é isso dessa parte de exercícios. A gente pode elucidar, tirar mais dúvidas, explicar melhor, se vocês precisarem, lá no atendimento, ok? Que nós ainda vamos decidir aí qual dia vai ser, ok? Muito obrigada e aproveitem bastante a semana.